Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo, onde nós vamos apresentar a função de linhas e também a função de retângulos, para que o aluno entenda bem como que funciona então o processo, o conceito de desenvolvimento de desenhos aqui dentro do SketchUp. Para que a gente possa fazer isso, eu fiz aqui 4 exemplos que dá para entender bem a dinâmica de como que funciona o processo aqui dentro do SketchUp. Uma pequena ressalva que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: o formato de vista que eu estabeleci para esse exercício é um formato de vista que nós chamamos de projeção paralela. Projeção paralela significa que esse projeto está em 2 dimensões apenas. Tá? O fato dele estar em 2 dimensões significa que o aluno não precisa utilizar a ferramenta de Orbit. Lembrando que o Orbit é a ferramenta que possibilita esse tipo de manipulação aqui, que é a manipulação tridimensional, ok? Então, se o aluno fizer isso, talvez complique um pouco mais para fazer esse primeiro exercício. Então, a minha recomendação é que trabalhe apenas com a visualização em 2 dimensões, utilizando eventualmente o zoom, que seria apenas rolar, o scroll do mouse, ou o pan, que seria aquela mãozinha, Lembrando que a mãozinha, ela possibilita um arraste da tela como um todo, tá? Então, a minha recomendação, nesse primeiro momento, é utilizar apenas essas 2. Mas vamos supor que numa eventualidade aí, um descuido, o aluno fez um movimento aqui sem querer com o Orbit. Caso eu tenha feito isso, basta vir aqui nessas casinhas, ok? E vai clicar na vista de alto. Clicando na vista de alto, ele já restabelece, então, esse formato de vista aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Como que vai funcionar o desenvolvimento dos desenhos por meio das linhas? Lembrando que praticamente tudo que a gente for modelar vai ter linha ou vai ter qualquer outro tipo de forma geométrica, para que a gente consiga concluir uma construção de um móvel, a construção de um ambiente, e sempre vai ter essa mesma característica. Então, a primeira situação que a gente tem que entender aqui é a seguinte: para ativar o comando de linha, ok? Então, o comando de linha, ele é ativo de 2 formas. Ou o aluno conduz o cursor até o lapisinho aqui, no conjunto grande de ferramentas, e dá um clique, e vocês vão perceber que o meu mouse já toma a forma de um lápis. Ou o aluno pode também digitar a letra L de linha. Ela vai habilitar o mesmo comando. A minha sugestão inicial é que o aluno tente se habituar com os atalhos do SketchUp, que tornam o processo muito mais eficaz e muito mais rápido, ok? Então, treinando aí com vocês. Lembrando que a letra L, ela ativa o comando Line, que é o comando do lápis, e a barrinha de espaço, ela sai do comando. Então, alterne aí para vocês verem, Então, L ativa, barrinha de espaço, ela sai. L ativa, e se porventura você digitou a barrinha de espaço e ele não saiu o comando, não tem problema. Basta conduzir o cursor nessa setinha aqui, que ela vai fazer a mesma ação. Reparem que ela sai o lapisinho aqui. Perfeito? Então, como que vai funcionar, pessoal, para fazer então os desenhos no SketchUp? Lembrando que essa viewport, que é essa área aqui de desenho, ela seria equivalente a uma prancheta. E como que a gente vai desenhar então uma simples linha aqui, Deixa eu até conferir a medida que ficou. Ela ficou com a medida de 100. Como vai funcionar o procedimento de um desenho de uma simples linha de 100 centímetros nesse eixo aqui, paralelo ao eixo verde? Então, o primeiro passo, L de linha. E aqui, reparem que eu fiz uma bolinha vermelhinha nos cantinhos aqui, Isso é para demonstrar, pessoal, que para fazer uma simples linha, você precisa apenas de um clique. Não precisa clicar arrastado, não precisa dar mais de um clique, é apenas um clique para que você consiga startar essa tua linha. Então, como que vai funcionar o procedimento? Então, uma vez que o comando está ativo, dê um clique apenas com o botão esquerdo. Um clique só. Não pressiona. Agora, faz um teste aí, apenas direcionando o mouse. Percebam que em determinado momento ela fica vermelha e em determinado momento ela fica verde. E por que ela fica dessa forma? Porque quando ela fica paralela ao eixo verde, ela fica reta, reta ao eixo verde. E quando ela fica vermelha, ela fica paralela e reta ao eixo vermelho. Como nesse primeiro exemplo eu gostaria de uma linha para cima, ela tem que ficar obrigatoriamente verde. Então, o que eu vou fazer, pessoal? A partir do momento que eu dei um clique, eu vou direcionar o meu cursor para cima sem clicar. Eu dou aquele clique inicial e não clico mais. Agora eu vou digitar 100, que seria a medida da linha, e vocês vão reparar, só vou movimentar meu mouse aqui, que a medida ela vai vir para cá, tá? Automaticamente.
Então, direcionei minha linha para cima, sem Enter. Vou dar uma barrinha de espaço para sair do comando e dessa forma eu já tenho aqui no SketchUp uma linha. Perfeito? Então, esse é o conceito para a criação de uma pequena linha. Se eu quiser apagar essa linha aqui, eu teria duas formas. Mas nesse momento eu gostaria de mostrar essa borrachinha aqui também. A borrachinha de apagar. Basta clicar nessa borrachinha e vocês vão perceber que na pontinha dela tem uma pecinha, um círculo, né? Na pontinha da borracha. Basta clicar em cima da linha que ele apaga. Perfeito? Então, vamos lá. L de linha, um clique apenas, direciona o cursor para cima, sem Enter. Barra de espaço para sair do comando. Então aqui nós temos a nossa primeira linha. Repare que aqui, quando você faz uma linha só, ele mantém somente uma linha aqui. Depois vocês vão ver essa ideia, que é esse preenchimento que ele faz quando a gente conecta as linhas. Perfeito? Agora vamos para esse outro detalhe aqui, no segundo exemplo. Então, L de linha, um clique apenas, direciona o cursor, digita sem Enter, direciona o cursor sem clicar, apenas direcionando, digita sem Enter, barrinha de espaço. Então aqui, pessoal, para fazer essas duas linhas, repare que eu dei apenas um clique. Eu não cliquei aqui e depois cliquei aqui. Não precisa. É só dar o clique inicial, direcionar, digita a medida, Enter, aponta, digita a medida e Enter também. Aqui vai ser o mesmo exemplo, gostaria que vocês fizessem no de vocês também. Então, L de linha, um clique apenas, direciona, sem Enter, direciona, sem Enter, direciona, sem Enter. Barrinha de espaço, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Quando você tem apenas duas linhas no SketchUp, ele vai deixar essa situação apenas com duas linhas. Agora, a partir de 3 linhas, o SketchUp vai liberar um recurso para vocês que é o seguinte. Nesse caso aqui, eles são apenas 3 linhas mesmo. Só que se porventura eu apagar essa linhazinha aqui, ó, apaguei ela com a borrachinha, pegar uma outra linha, dar um cliquezinho nesse ponto e levar até esse ponto aqui, onde eu vou ter uma conexão das 3 linhas, repare que além das 3 linhas, ele vai gerar um preenchimento que nós chamamos de face. E essa face é a responsável por tornar o nosso desenho 3D depois que a gente começar a modelar em 3 dimensões, ok? Então, olha só, a partir de 3 linhas, tá? Sempre que tiver 3 linhas conectadas, nós vamos ter essa face. Aqui dando alguns exemplos para vocês, não precisa necessariamente reproduzir, mas repare aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, 4 linhas assim, vou trazer aqui, aqui, e vou trazer aqui assim, ó. Mas repare que eu não vou conectar, não conectei. Se eu não conecto aqui, ele vai deixar apenas as linhas. Agora, se eu fizer a conexão, daí sim ele fecha aqui o preenchimento. Então tem que ter essa conexão, tem que estar totalmente fechada a nossa forma geométrica para que ele entenda, né, que tem que ter uma face. Então aqui, ó, vou deixar aqui mais ou menos, ó. Vou trazer até aqui, repare, não fecha. Agora se eu clicar aqui, ele fecha. Como eu fiz meio tortinho aqui, não tem problema, né? Mas já deu para entender a lógica aqui. Inclusive, pessoal, reparem que ele está com preenchimento aqui. Se eu pegar a minha borrachinha, tá, e tentar apagar esse conteúdo do meio, eu não consigo. Ó. Esse preenchimento ele não pode ser apagado com base na borrachinha. Mas, se eu apagar uma linha que contempla toda a forma, daí sim vocês vão perceber que ele sai esse preenchimento. Tá? Então, ó, com preenchimento, apaguei aqui, fica sem preenchimento. Vou pegar o L de linha, vou traçar uma linha aqui, ó. Vocês vão perceber que a partir do momento que eu tiver isso daqui, ele já gera essa face aqui. Feito? Então, sempre que eu quiser faces, eu tenho que fazer uma conexão completa da minha forma geométrica. Ok? Vamos supor um exemplo aqui, ó. Eu comentei que eu não consigo apagar essa face com a borrachinha. Mas, se eu selecionar essa face, ó, um clique apenas e der um delete, ela some, né? Mas agora, como que eu poderia resolver isso daqui, caso eu quisesse uma face aqui dentro? Já está tudo conectado, né? Como que eu poderia criar uma face aqui dentro? Basta pegar o lapisinho e fazer qualquer linhazinha sobre linha mesmo, ó. Pegar, por exemplo, daqui até aqui, ó. No que eu finalizo, ó, ele já compreende isso aqui de volta, como peças conectadas, e ele já cria novamente essa face. Feito? Então, esse é o conceito inicial. Agora aqui, ó, dando prosseguimento aos nossos exemplos, agora sim eu vou pedir para que vocês façam exatamente a sequência conforme eu estou passando aqui. Esse daqui, então, vai ser um quadrado de 100%. Então, L de linha, dou um clique apenas, direciono o cursor, 100, para a direita, 100,
errei a medida, o que eu faço quando eu errei a medida? Então, Ctrl Z. Eu tenho que clicar aqui porque ele saiu do comando. Direciono, 100, para baixo, 100, para a esquerda, 100. Barrinha de espaço. E com isso nós temos aqui um quadradinho, tá? Pessoal, existem duas características que eu sempre comento com os alunos que o aluno não pode proceder dessa forma, que é a seguinte: subestimar o programa. Subestimar o programa é você pegar e encarar isso daqui tudo como 100% facinho. Qualquer hora que eu pegar o sketch eu vou conseguir realizar isso aqui. Esse é o tipo de postura que não é interessante, porque por mais que o programa seja tranquilo, ele tem uma série de peculiaridades que demandam desse conhecimento básico. Então façam exatamente esse exercício aí, vai ser muito importante para a nossa conclusão. Perfeito? E a outra situação que não é interessante é superestimar o programa. Superestimar é quando o aluno encara o programa como uma situação inatingível. Ah, nunca vou conseguir trabalhar com isso. Na verdade, pessoal, se num primeiro momento deu errado, faz de volta, né? Então, apaga a linhazinha. Por exemplo, ó, vamos supor que aqui, na minha primeira construção desse quadradinho, eu digitei lá então L, apontei, digitei 100, apontei aqui, digitei 100, sem querer eu dei um clique, cliquei com o botão direito, ó, já comecei a fazer um monte de coisa aqui. Não tem problema, pega a borrachinha, apaga esses excedentes aqui, tá? Apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui, L de volta e torna a fazer novamente o exercício, até você conseguir concluir, ok? Então essa aqui é a lógica. Então vou apontar aqui para baixo, 100, apontar para aqui e vou digitar 100, ok? Nesse caso aqui, pessoal, para fazer esse tipo de forma, o interessante sempre é utilizar linhas. Mas, nesse caso em específico, quando a gente tem um quadrado, nós podemos utilizar uma função que é a função de retângulo, tá? O retângulo, ele permite construção de retângulos, mas se você digitar a mesma medida de base com a mesma medida de altura, você vai obter um quadrado. E como que funciona a construção do retângulo? Ela é um pouquinho diferente com relação às linhas, tá? Então, reproduzindo um quadrado igual a esse daqui com a função de retângulo, como que vai funcionar? Passo número 1, digita a letra R ou clique aqui nessa função, tá? Ambas as situações vão dar certo. Fez isso, tá? Digitou a letra R, vai dar um cliquezinho apenas, um clique só. E para o retângulo é interessante direcionar o cursor, mas não para cima e nem para a direita. Você vai fazer esse movimento aqui que eu estou fazendo, ó, que é um movimento diagonal, tá? Então você vai direcionar na diagonal aqui, só para entender para onde que você quer esse retângulo, e vai digitar a medida. E como que vai funcionar a medida dessa peça, pessoal? Vocês vão digitar 100, seria a medida da base. Vão digitar a tecla lá, ponto, vírgula. Não é ponto e vírgula, é a tecla ponto, vírgula, tá? Digitou ponto, vírgula, vai digitar 100 e vai dar um Enter. Percebam que com isso nós já temos aqui a nossa forma quadrada, né? Por meio da função de retângulo. Perfeito? Então a primeira medida que vocês digitam seria equivalente a essa medida aqui, ó. A medida de 100. E a segunda medida seria equivalente a essa medida aqui. Agora eu vou fazer um retângulo de fato aqui na direita, tá? Então, R de retângulo, dou um clique apenas inicial, direciono o cursor do mouse e vou digitar, por exemplo, 100.150. Vou dar um Enter. Repare que agora ele já fez um retângulo, né? Então, ó, se eu for conferir a medida aqui, ó, 150 e aqui a medida de 100. Perfeito? Então, pessoal, nesse exercício eu preciso que vocês concluam então todas essas formas, né? Então, recapitulando aqui para vocês, lembrando que esses primeiros vídeos eles são mais esmiuçados mesmo, até para tornar o nosso conteúdo mais democrático, mas a partir do momento que a gente for evoluindo, vocês vão perceber que a gente vai otimizando também os vídeos, ou seja, tornando os vídeos cada vez mais rápidos também, ok? Então, tá com o documentinho aberto aqui, né? Deixa eu só clicar aqui, ó, cliquei no órbita sem querer, vista de alto. Um clique, aponta, 100, barra de espaço. Um clique, aponta, 100, direciona para a direita, 100, barra de espaço. L de linha, um clique, direciona, 100, para a direita, 100, para baixo, retinho, 100, barrinha de espaço. Aqui, L de linha, para cima, 100, para a direita, 100, para baixo, 100, para a esquerda, 100. Barra de espaço. Ah, sem querer apaguei a minha face, ou seja, cliquei nela e dei um delete. Como que eu faço para ter a face numa situação onde as linhas já estão conectadas? Basta pegar o L de linha e traçar uma linhazinha por cima.
E dessa forma ele vai criar a face novamente. Agora um retângulo, né? Então, um clique, direciono, vou fazer lá 100.200, Enter. Com isso, nós temos aqui o nosso retângulo. Perfeito? Então, façam esse primeiro exercício aí, compreendendo bem cada um dos passinhos.